vão ser na última aula, tá? E aí eu preciso que todos estejam lá todos... Agora começou a gravar. Então, lá, voltando. Bem-vindo à nossa aula. A gente está na terceira aula, e eu acredito que sejam 5 encontros, agora não estou sabendo, agora não estou na minha cabeça isso. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, a prova é na nossa última aula, certo? Parece que tá congelando a imagem, Sidney. Tá congelado. Travou tudo. Travou mesmo aqui para mim e aí também. vocês vão ser colocados em testes em algumas coisas nessa aula, que vai ser ali no jardim. Também travou tudo. Mandar no WhatsApp dele lá avisando. Cadê o Pablo? Calma, gente. O ele deve estar falando igual o homem da cobra lá e ninguém está vendo nada. O Pablo, calma, gente. Ele vai aparecer e vai ver que ninguém tá falando com ele. Uma hora ele aparece de volta. Já vamos fazer um print aqui dessa tela aqui. Vou mandar para ele aí. Trazer para a realidade situações que conecta a gente a essa situação que foi falado lá por Platão, né? Ou seja, muitos anos atrás. Oi. O senhor ficou aí uns 2 minutos Alô? Ausente aí. Nós não ouvimos o senhor. Travou. Tá travando sua rede aí, professor. Espera aí, então. Só congelar. Galera, o Sidney falou aqui pra ninguém sair, que ele tá tentando resolver lá. Beleza. Todo mundo me ouvindo agora? Sim. Bom, se começar a parar muito, eu vou cortar o vídeo, tá? Para ficar no áudio. Ok? A tela acho que deve estar aí já projetando, né, para vocês. Sim. Bom, tá todo mundo me ouvindo agora, porque eu cortei o vídeo, porque acho que a internet minha tá ficando, sei lá, estranha hoje. E agora estava ótimo. Acabei de dar aula agora. Então, se vocês tiverem algum problema, vocês me falam, tá? Então, vamos lá. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o mito da caverna. E esse mito da caverna, a gente pode trazer
ele para os dias atuais, e quando a gente começa a falar de essa situação do mundo digital ligado, por exemplo, ao fake news. A Sidney. Oi? Então, Tá me ouvindo falhando, agora? tá falhando o áudio. Só um minuto, gente. É porque cada um que entra, o meu áudio para. Só um minuto, peraí. E agora? Não. E agora? Estão ouvindo? Agora melhorou. Ficou até melhor o áudio. Só um minutinho que eu não sei o que eu faço. Vou colocar. Alô? Estão me ouvindo? Agora tá baixo. Eu só estou colocando meu celular para rodar, só um minuto. Só um minuto, gente. Vou ligar no meu computador do meu celular aqui. Ai, ai. E agora, estão me ouvindo? Tô ouvindo. Sim. Então tá. Tá no meu dados aqui, tá? Então, gente, é o seguinte. Eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre o mito da caverna, né? E esse mito da caverna, ele é atual até os dias de hoje, quando Platão fala sobre isso, e já existe filme sobre isso, né, que é sobre o medo do novo, né? No mito da caverna fala das pessoas que ficam dentro da caverna e olham as sombras através do fogo, eles acham que são pessoas, até a pessoa que sai da caverna, e aí quando ela volta, ela não volta, né? Ela volta com a mente diferente, é igual nós, quando viajamos e vamos e voltamos, a gente não volta igual. E se a gente pegar nos dias de hoje, nós temos a mesma situação, por exemplo, no mundo digital, quando a gente fala de fake news. A gente sabe que isso afeta todos nós. Porque a gente hoje, ainda mais com a IA, a gente está à mercê de muita coisa e ter uma visão crítica da coisa tem que ser algo muito assim aflorado para eu entender o que é real e o que não é real. Então, a gente precisa enxergar o que é esse mito da caverna e quais são esses símbolos, né, que tem o prisioneiro, as sombras, o fogo, né, tem várias coisas dentro da história do mito. E aí a gente vai fazer essa reflexão no dia de hoje. Tá? Então, se a gente pegar o mito da caverna, lá, a gente tem lá quatro coisas. Né? Os prisioneiros, que têm as suas visões focadas no que eles estão vendo muito próximo a eles, ou seja, a visão limitada, que eles não enxergam fora da caverna por medo. As sombras, que era promovida pelo fogo, né? E essas são se a gente pegar o que o Platão queria falar, estava falando sobre essas percepções ilusórias, narrativas distorcidas, pessoas com uma persuasão, com uma oratória muito boa,
né, fazem a gente pensar que aquilo é verdade. Também nós temos aí outra situação que é a libertação, que é a busca pela verdade, tá? E nós temos o sol, que é o conhecimento, né, o bem absoluto. Então, dentro do mito da caverna tem essas 4 situações que acontecem. E aí acontece, quando a gente, o Platão, ele fala muito sobre a condição humana, né? E a gente vê que fala dessa situação de interpretar as coisas e sair da ignorância, né? Então, superar a ignorância, e essa ignorância é o não conhecer. Existe um termo que a gente fala dentro dos, que é um termo oriental, a tradução é escuridão absoluta. Essa escuridão absoluta ele fala, esse termo que é oriental, fala muito sobre essa ignorância, de não compreender as coisas e sempre se basear exatamente e aquilo que é a verdade, somente isso é a verdade. Então, se eu, por exemplo, quantas pessoas ouviram falar tomar vacina vai fazer eu virar jacaré? Milhares de pessoas acreditaram nisso. Isso a gente chama de ignorância, escuridão absoluta, né? Então, a gente tem que entender que essa ignorância, essa escuridão absoluta, ela é promovida pelo senso comum. Se muitas pessoas falam aquilo e a gente deixa de pesquisar, eu acabo acreditando. Eu acho que nas nossas próprias famílias, vocês já ouviram falar que não podia tomar leite com manga que faz mal. Mas de onde veio isso? Se a gente pegar na história, veio da época da senzala, casa feudal, da casa grande, né? Porque na casa grande tinha acesso ao leite e na casa... não, como que era? Não, era ao contrário. Acho que a manga era da casa grande e o leite era da senzala e não podia juntar as duas coisas, que fazia mal. Tinha uma coisa assim, né? Não sei meio a situação. De quem era quem, o leite ou a manga. Então, o dono o dono deles falavam exatamente sobre essa situação, né? Que não podia misturar. E isso se perpetuou por muitos anos. Então, a busca pela verdade, pela explicação correta, pela fonte real, no qual eu posso me embasar para tomar uma decisão, eu vejo como uma libertação da ignorância. E o próprio Platão também falava isso. Então, os prisioneiros que, quando começam só a enxergar as suas sombras e a sombra dos outros, e eles falam que aquilo é verdade, que aquilo eram espíritos, promove essa situação de que tem uma realidade distorcida. Então, como a gente traz isso para o mundo ético? Conhecer a verdade é um caminho ético. Tá? E essa realidade, a verdade, ela é imutável, ela é inquestionável, a verdade. Tá? E mesmo que eu rejeite a verdade, ela é inquestionável. Hoje, a gente fala muito assim, é melhor omitir isso para que ele não sofra. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu estou levando a pessoa a ter uma realidade paralela, eu estou provocando um grande mal para essa pessoa. Então, a gente precisa entender, né? Aqui eu trouxe um exemplo sobre essa situação do racismo do algoritmo. Tá? Então, o que acontece? Se vocês hoje abrir a lupa do Instagram, vocês vão enxergar o que vocês mais repetem de pesquisa. Ali é um indício do que o algoritmo já sabe de você. E aí a gente precisa entender que se você pesquisa ou você passa por muito aquilo acaba levando você a enxergar, receber muita informação sobre aquilo. E essa chuva de informação sobre aquilo acaba polarizando um segmento de pessoas e acaba transformando aquilo numa verdade para grande parte das pessoas. Essa bolha digital ela é uma caverna. Ela limita a percepção. Tá? Então, é o que a gente chama de echo chamber. Então, só significa... O echo chamber é reforçar essa visão polarizada mesmo.
Hoje, no Instagram, ele tá tendo uma chuva de reclamações e de fala de verdade sobre o que está acontecendo no Paraguai. Nós tivemos um movimento até ano passado, início desse ano até, sobre pessoas que foram para o Paraguai porque acreditavam que lá seria a nova Serra Pelada, né? Ou seja, a tábua da salvação dessas pessoas que achando que lá seria um país melhor para se morar. Mas eles não enxergaram que a política é diferente, a educação é diferente, a segurança é diferente, só enxergaram uma coisa: pagamentos de impostos. Mas o contexto em torno do viver no Paraguai não pesquisaram. E eles foram levantando essa bandeira, levaram muito mais pessoas. Tem agências brasileiras, eu pesquisei, tem agências brasileiras lá que agora promovem a pessoa realmente saber o que é morar no Paraguai. Né? Eles falaram assim que já chegaram a receber 25 mil brasileiros, acho que é por mês. Olha isso. Então, a gente, não sei se é por mês ou por trimestre, uma coisa assim. Então, para a gente enxergar essa migração, deixa eu só pegar aqui o correto, que eu quero falar corretamente para vocês. Um minutinho. Migração. Só um minutinho aqui que eu vou pesquisar aqui para vocês. Espera aí, gente. Espera aí. Migração. Quero falar exatamente o que eu... Então, ó, o Paraguai recebeu 263 mil brasileiros nesse último ano. Então, a gente pegar de abril do ano passado, maio do ano passado até maio até agora, tá? 263 mil brasileiros, tornando a terceira maior comunidade de brasileiros no exterior, tá? Então, e a bandeira desse pessoal que foi para lá, eles falam abertamente nessa publicação, que é da BBC, fala assim: somos oprimidos no Brasil, tá? E aí o sonho da direita, chama a reportagem. Então fala dessa onda crescente de brasileiros fazendo a migração, né? E aí eles não conseguiram enxergar quais são os verdadeiros problemas sociais que eles passam lá, né? Com essa migração exacerbada para lá. Nós recebemos aqui no Brasil várias situações. Sim, a aula está sendo gravada, Arthur. Tá? Então, a gente começa a enxergar que eles tiveram vantagens fiscais e econômicas, né? Tem um custo de vida um pouco menor de energia elétrica, de habitação de lá, mas a informalidade, o desemprego bate recorde nessa terra prometida. Lá não tem leis que protegem trabalhadores. A infraestrutura ela é totalmente deficiente, não possui estrada urbana em várias regiões do país. Né? O idioma, quanto mais longe da fronteira, ele vai se tornando cada vez pior, porque tem muita influência de um espanhol misturado com algum dialeto indígena. Né? Então, tem um conflito da barreira, então, que lá eles chamam de brasiguaios, tá? Esses brasileiros que vivem no Paraguai, eles são marcado por disputa de terra. Né? E essa cultura do empreendedorismo sem base, então,
muitos fecham os negócios no Brasil, e baseado nessas promessas, tá, que são provenientes de redes sociais, sem conhecer o mercado local, que é o mercado paraguaio, e se frustram e transformam num problema econômico maior ainda para eles. Isso é viver num echo chamber. Tá? Então, a gente precisa entender como que essas bolhas afetam a nossa decisão como gestor. Né? Como que eu tenho padrões que se repetem, né, com essas pessoas indo para outros lugares. Então, o fake news se espalha rápido, né, em bolhas. O próprio algoritmo reconhece essas bolhas e injeta informações nessas bolhas. Tá? É lógico que tem pessoas que não são da bolha que podem também ter acesso a essas informações, mas o algoritmo reconhece basicamente a bolha. E a gente tem um estudo sobre racismo do algoritmo, né, esse racismo do algoritmo, para enxergar como que a gente vê quando a pessoa é pobre, ela recebe informações de pobre, né? Quando a pessoa é preta, ela recebe informações de preto. Entendeu? Então tem esse tipo de racismo acontecendo dentro das redes sociais. E a gente precisa enxergar que essa provisão seletiva ela vai ampliar a desinformação. Nós, como gestores, precisamos entender como esses mecanismos agem para a gente analisar os dados e saber como se comportar diante disso. Porque quando a gente está no ao vivo, a gente enfrenta um debate de uma pessoa que se baseou no que ela no Instagram. Pode falar, Alexandre. Professor, o senhor não acha que o algoritmo, na verdade, ele é você vai receber esse tipo de informação em função do tipo de busca que você faz? Por exemplo, se você desperta no algoritmo um determinado... por exemplo, eu gosto de mergulho. Então, eu recebo muitas coisas relacionadas ao mergulho, muitas mesmo. E eu acho que a coisa só se transforma nesse racismo, nessa coisa, porque a pessoa acaba ficando contaminada pelo excesso de informação que ela vem recebendo. Então, ela começa a ter acesso só àquele tipo de informação. Então, o algoritmo ele trabalha para te manter ali preso naquela informação, te mandando informação, mesmo que ela não seja verdade, ele pega informação em diversos pontos e vai te sufocando com tanta informação, às vezes desnecessária, às vezes ele até gera determinados vídeos para chamar a tua atenção. Você não acha que vai mais nessa linha? Não, não vai só nessa linha, não. Mas como eu tinha falado antes, se você abrir a lupa, você vê o que você pesquisa. O algoritmo pega essa informação. Perfeito. Dentro dessa sua visão, dentro do que você está recebendo... Peraí, Bernardo, já você fala. O algoritmo lê quais são os viés. E ele reconhece, dentro do seu padrão, o seu viés. E aí, nessa hora do viés, a tecnologia ela não é neutra. Né? O algoritmo ele é treinado para fazer um estudo histórico do seu IP. Né? Então, aí que acontece? Você vai começar a refletir desigualdade. Então, se você começa a pesquisar só sobre mergulho, como você falou que você recebe muito, ok. Mas se em algum momento você faz um outro tipo de busca, ele vê isso como um viés. Ele vai te mandar muito mergulho, e aí vem uma mensagenzinha do viés. Uhum. Se você entra no viés, ela começa a pegar mais importância, mais relevância para o seu IP, e aí você começa a enxergar ele começa a enxergar você e te mandando mais informação. Uhum. Bernardo levantou a mão. Pode falar, Bernardo. Ô, professor, eu ia falar um pouco do que o senhor já falou aí, mas só complementando que eu estudo muito isso aí em relação ao algoritmo, e é muito mais complexo do que a gente parece ser, né? Ele é composto por várias incógnitas e questões, por exemplo, a sua idade, o tipo de assunto que você gosta, assim como o Alexandre citou, mas também a região que você mora, você citou o IP aí, o que você busca, o que você acessa, também a questão do que você consome, o que você dá atenção, né? O que te chama a atenção, quanto mais tempo você fica assistindo aquele assunto, etc. Então, assim,
tem muito mais variável do que a gente pensa. Agora você imagina uma IA coletando esses zilhões de dados sobre você. É lógico que ela vai te dar o que você quer. É lógico que as empresas sabem injetar a propaganda correta, a publicidade correta, que não é propaganda, a publicidade correta para você naquele momento. Então, além disso, nós sabemos que quando a gente tem algum aplicativo no nosso celular, os donos desses aplicativos têm toda a liberdade de escutar o que eu estou falando, de gravar o que eu estou falando, de ligar a minha câmera, porque está lá, se você não aceitar, você não usa o tal internet banking. E aí que eu falo para vocês, você imagine que a gente não tem mais privacidade. Agora, isso é criar uma mega bolha no qual nós estamos inseridos. Isso é o mito da caverna nos dias de hoje. A gente deixa de entender o que está acontecendo e se conscientiza de algo muito superficial e errôneo. A gente tem que, quando a gente reconhece o viés do nosso algoritmo, que a gente está falando que esse é um exemplo, tá? A gente precisa ter uma vigilância sobre isso. Então, a gente precisa, por exemplo, quando a gente vê algum tipo de racismo acontecendo, e eu estou recebendo muito, o que eu estou fazendo para aquele racismo não ser perpetuado no meu IP? Qual é a pesquisa que eu busco contra aquela informação que seja verdade? O que eu estou produzindo daquela informação? O que eu estou replicando? Então, o algoritmo, ele fica muito ali, vigiando a gente 100%, né? Não adianta. Aí fala assim, Deus está em todos os lugares, o algoritmo também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O racismo ao algoritmo, ele não é um erro tecnológico, tá? Não é um erro. Ele é uma atualização do racismo estrutural, tá? E combater esse racismo estrutural é uma responsabilidade coletiva de cada um de nós como gestor. Então, a gente precisa entender como fazer isso acontecer. Se eu consigo ligar a câmera aqui, vamos ver se dá certo. Tá no meu celular mesmo? Então, a gente precisa... Não vai. Acho que não vai, não, porque é muito pesado. Ligou. Então, a gente precisa entender como que eu combato essa situação. Então, o que eu estou fazendo e a bolha que eu pertenço, aí vai, né, de cada um de nós. Enxergar e saber como sair disso. Como que isso, por exemplo, nós estamos agora à beira de uma eleição. Já começou de novo as bolhas, né, já se consolidar, agora está mais visível, e aí isso impacta a democracia. Por quê? Agora, como que a gente tira, vamos pensar na grande maioria, vocês têm a oportunidade de estar numa faculdade que mexe com o seu senso crítico a cada aula. Agora, imagine pessoas que não têm essa condição, que é uma grande parte do Brasil ainda, né? Imagina como que essas pessoas estão sendo afetadas, impactadas pela informação que não é verdade, que é essa bolha. Então, a gente precisa entender como eu saio disso, como eu defendo isso e como eu busco essa situação para sair disso. Então, até coloquei a pergunta, você já teve a sensação de só ver opiniões parecidas com a sua nas redes? Provavelmente todos vocês. É muito provável. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que é impossível a gente... se eu pesquiso uma coisa, daqui a pouco eu estou recebendo aquilo toda hora. Né? É impossível. Deixa eu só buscar uma mensagem aqui que eu quero passar para vocês. Espera aí. Aqui. Deixa eu ver se eu deixo aqui nos dias de hoje. Isso que eu quero. Peraí. Então, gente, eu quero que a gente... Vamos discutir uma...
eu pegar esse endereço aqui, ó. Ctrl C. Vou colocar aqui na mensagem. Ctrl V. Aí. Tem um mega link aí para vocês, tá? O que a gente vai fazer agora nesse instante? Deixa eu só ver se isso aqui dá para fazer aqui online, porque isso aqui, essa aula tinha que ser presencial, mas de boa, não se preocupa não, que vai dar tudo certo. Bom, o que eu quero fazer com vocês? Vocês vão ser divididos em 4 grupos aqui automaticamente, tá bom? Então, aí, ó. Vocês vão ser divididos em 4 grupos. Então, o grupo A é os prisioneiros, ou seja, é o grupo que defende a situação, defende algo, né? Defende aquela ideia. O grupo B é o libertados, né? Os libertos, é o que sabem da verdade. O grupo C vai ser o juiz e o grupo D é o júri. Todos têm que ler, eu mandei o Mito da Caverna nos dias atuais, tá? É uma coisa do Rafa Dornelles, podem pesquisar, o link está aí. Eu vou dividir vocês agora aqui, e vocês, a nossa aula, a gente tem tempo. Vocês vão ter 30 minutos para ler sobre isso, ok? E a gente vai pegar uma situação real, que eu vou colocar para vocês, mais baseado em uma matéria de fake news, tá? Pode falar, Eudes. Ô Sidney, boa noite. Por esse link aí, abriu só uma pesquisa no Google para mim. Não abriu isso, é uma pesquisa do Google mesmo. Não, é dentro dessa PC baixar, tem um videozinho. Ah, tá, ok. Você vai da pesquisa, tem um videozinho, não tem? É esse videozinho aí. Ah, sim, sim. E aí tem, Rafa Dornelles. Aí tem umas matérias, isso, tem umas matérias depois embaixo, tá? Eu quero instigar vocês, tá bom? Quero instigar. Então, agora tem um outro videozinho aqui, ó. Tem um outro aqui que é do Brasil Escola, que é uma outra pesquisa também que eu deixei pronto aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês, Ctrl V. Opa, Ctrl Z. Perdão. Ctrl C. O outro link aqui, Ctrl V. O outro link aí, se vocês descerem, vocês vão ver tem um vídeo do Brasil Escola que fala sobre a interpretação no dia de hoje. O Brasil Escola é um site muito bom para a gente utilizar para a aula, principalmente para o ensino médio, tá bom? Não para o ensino superior, não, é para o ensino médio. Mas é bom porque vocês vão ver muita coisa legal aí. Ok? Então, o grupo A vai ser o que vai acreditar na fake news que eu vou falar para vocês, e não é agora, vai ser na hora. O grupo B vai defender contra a fake news. Tá? O grupo C é o juiz e o grupo D é o júri, que vai ter que ter o argumento para o juiz dar a chancela sim ou não. Tá bom? Então, vocês estarão sendo divididos, agora vocês vão ser divididos em 3 grupos, nesse instante. E aí vocês têm meia hora para criar os argumentos, criar todas as situações de defender, não defender, mudar, entendeu? Quebrar o argumento. E acho que eu vou pôr vocês em... Vou pôr vocês em 3 grupos só, tá? Prisioneiros, libertos e júri. Tá bom? Não vou pôr em 4, não. Eu vou ser o juiz. Mais fácil. Os grupos de vocês serão grandes. Cuidado para não perder o fio da meada. Tá bom? Faça todo mundo falar. Então, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Cada um, mas os 2 grupos, os 2 primeiros prisioneiros libertos, o grupo 1, Daniel, Marcelo, Luca, Nívia, Pablo, Tiago e Tiago, é o grupo A, prisioneiros. O grupo B, que é o libertos, é o Arthur, Florismar, Luiz Otávio, Marcelo, Samuel, Túlio, Valdione e Vinícius. E o grupo C, que é o grupo D, que é o júri,
é o Alexandre, o Arthur, Yuri, Bernardo, Eudes, Fernando, Matheus e William. Certo? Vocês terão 30 minutos. Deixa eu pôr aqui 30 minutos. Na hora que acabar, encerrou, tá bom? Vou pôr 35 minutos aqui. Vai dar um tempo melhor aí para vocês. Boa sorte e boa discussão. Qualquer coisa, estou à disposição, tá? Pode falar, Bernardo. Ô, professor, aqui, a gente como júri, como é que a gente vai trabalhar, sendo que a gente não tem acesso aos argumentos ainda? Não, você tem acesso ao mesmo material que todo mundo. Se prepare pelo material de todo mundo. O vídeo, Você que você entendeu? tá falando? O vídeo é para todo mundo. Você se prepara com o material. O argumento que você vai fazer é baseado no argumento que os prisioneiros e os libertos fizerem. Aí vocês têm que criar um argumento Então a de decisão vocês. vai ser tomada posteriormente. É isso que eu estou querendo Isso. dizer. Que a gente Só vai ter que ter um outro momento para decidir quem vai ser. Vocês não têm esse momento, não. Vocês têm que fazer um grupo de vocês discutindo conforme eles estão apresentando. Tá? É bem júri mesmo. Só que a gente não tem esse tempo do júri fazer a sua sabatina, a sua reuniãozinha básica, não. Então, vocês podem criar um grupo seu do WhatsApp dessa reunião e ali vocês discutirem quando o pessoal está discutindo, apresentando, os prisioneiros libertos estão apresentando. Tá bom? Ok. Arthur falou alguma coisa aqui, peraí. Ok, Arthur. Então, boa sorte a todos e a gente vê em 35 minutos. Arthur, você pode entrar na sua sala, tá? É só você clicar e você entra na sala onde que você está fazendo parte. Você recebeu um link, Arthur, para você entrar na sua sala. Pode clicar no link. Temáticas. Deixa eu colocar você lá. Peraí. Professor, Oi. me dá o link de novo, por gentileza, Qual o link você quer, filho de Deus? do tema lá, para a gente discutir. Na hora que eu retornei para o chat, ele já não está mais aqui. Só um minuto. Você quer os dois links grandes que você está falando? Para a gente ler lá junto. Copiar. Tá, peraí só um minuto. Você me manda um oi, porque eu não estou conseguindo mandar para você por aqui. No Zap? É. Tá bom. Te mandando aí. Thank you. Como que eu faço para voltar para minha turma agora, hein? É só voltar. Você vai ver aqui daí para você voltar. Ctrl V. Esse é um. Aqui é o outro. Ctrl C. Ctrl V. Isso aqui eu acudi aqui agora.
Professor, Oi? eu tô aqui discutindo com os meninos, né? Não entendi, Pablo. Eu tô aqui Peraí, discutindo. deixa eu pôr o fone de ouvido de novo, peraí. Tá. Pode falar. Não é porque gerou uma dúvida. Ah, Nós, como prisioneiros, é para considerar, porque olha só, a demanda ela diz assim para gente: como nós reagiríamos ao retornar à caverna com visões diferentes. isso. Só que a nossa Isso é o posição é de. libertos, tá? São os libertos. Ah, tá. Esse. A nossa posição é dos prisioneiros. Dos prisioneiros. Então, nós temos que debater Que os nós que libertos estamos estão presos lá dentro, que errados. o que nós temos É. de direção é a verdade. Isso mesmo. E aí o tema que a gente fazer um paralelo isso com uma bolha digital. Então, assim, tudo que eles vierem falar com a gente, que ó, a visão lá de fora é a verdadeira, a gente tem que debater, falar, não, o que é verdade é o que está aqui na parede, essa sombra. Isso mesmo. A Tá verdade é bom. que você sabe. O novo é irreal para vocês, Ok. tá? E a gente tem que aceitar o novo ou nunca deve aceitar? Não, isso aí quem vai falar é o júri, Na nossa discussão. Tá bom. tá bom? Então Então tá, tá já certo. vou. Falou, tchau, tchau. Oi, Pablo. Professor, Oi. vai ter um tema específico, porque nós estamos Vai. lá pensando quem pode ser, traçando uma meta para ser o mais ignorante possível. Então tá. Você tá no grupo A, né? Nós Então, eu somos. vou te dar o tema e depois eu vou lá no grupo B e já falo também, tá? O tema Ah, é: o governo federal, isso é porque estava nas redes sociais, tá? Por isso que eu peguei das redes sociais. O governo federal lança um imposto digital de 2% para transferências de Pix a partir de R$ 500 em 2026. Você entendeu? governo federal lança um imposto. Imposto digital de 2% para Ok. transferências Pix a partir de R$ 500 nesse ano, 2026. Ok, Bom? obrigado. Nada.
Ô, lindão, amanhã de dia eu tô em casa. Eu tenho fisioterapia de manhã, mas eu chego em casa 11 horas. Daí para frente eu tô liberado. Boa noite, boa noite. Eu ia te responder ainda dormir. Ontem. Eu até digitei e mandei só agora. Meu Deus do céu. E aí, como é que foi o dia? Tá tudo certo por aí? Tá dando aula ou já tá em casa?
E aí, todos voltaram? Deu certo? Eu acho que sim, porque tinham 23, agora tem 22, só falta só um aí. Então vamos lá. Eu gostaria que o pessoal dos Libertos, que é o grupo B, desse a sua primeira parte, a sua primeira contribuição para a sua verdade. Você tem 2 minutos. Vamos lá, Libertos? Tá, então, professor, vou começar aqui um pouquinho. Eu só queria falar, né, que a informação que foi passada para nós é que o imposto digital, o que o governo iria cobrar, Não, 2%. o governo cobra. O que o governo cobra 2% cobra. em cima do imposto digital para transações via Pix. E essa notícia é falsa, de acordo com as pesquisas, e que ela começou a ser, essa fake news começou a ser iniciada por conta da oposição do governo que existe hoje. E essas notícias inflamaram nas redes sociais. Tá. Qual que é o seu argumento? É isso? Você só apresentou o problema. É esse? Então, professor. Bom, de início, né, a gente só está trazendo essa informação, né? E, bom, o argumento, professor, é que notícias de redes confiáveis, no caso, o Globo, foi onde nós fizemos as pesquisas, para ver se essa notícia era uma notícia real, né? Logicamente, também tem outras informações através do governo federal e tudo mais que trouxeram as informações de que essa notícia tem tendência a ser falsa. Professor, o que é fato é que continuamos fazendo Pix sem nenhuma cobrança. Então, o fato, né, tira qualquer argumento de que seria cobrado e até o dado momento continuamos a fazer Pix normalmente sem nenhuma tarifação. Ok. É isso? Então vamos lá. O grupo agora dos prisioneiros. 2 minutos. Bom. É verdade isso que eles falaram, prisioneiros? Oi? É verdade que eles falaram que não vai cobrar? Não se cobra e não vai cobrar? Não foi cobrado ainda, porque essa informação vai valer a partir do próximo ano, né? Então a gente viu que a partir do próximo ano aí vai ser começada a cobrança, e pela quantidade de visualizações, de compartilhamentos aí, a gente acredita que é verdade e logo, logo vai ser começada a taxação. O outro argumento também é que eles lançaram uma lei, que é a Lei RFB 1571, em julho de 2015, que dizia que toda instituição bancária precisava, de alguma forma, prestar contas ao governo. E aí eles estão lançando aí uma conversinha de que tem gente roubando dentro dos bancos, e essa conversinha agora faz com que essa lei, a nova atualização dessa lei, revigora dizendo que agora eles têm que prestar contas, eles têm que informar todas as movimentações das pessoas. Então, para que eles querem saber o que eu vou gastar? Para que eles querem saber disso? Eles vão taxar isso sim. A norma técnica é muito plausível, porque também diz que 2% de R$500 faz muito sentido. Faz muito sentido isso aí. Então, só falar que isso é mentira e que eles não tinham essa intenção, se não cobraram ainda, muito em breve vão taxar esse Pix. Só lembrando que não foi uma rede social só que nós vimos essa notícia se espalhar. Foram várias fontes confiáveis que foi divulgado isso aí. Então, a gente acredita sim que essa taxação vai acontecer e está bem próximo disso acontecer. Então, nós estamos bem confiantes aí que essa notícia realmente é verdadeira. E como o Pablo também disse aí, estamos num momento de tensão política aí, né? Próximas eleições.
Aí estão querendo abafar o caso. Não vou conseguir. Toda social que a gente abre, a gente vê anunciando, né, que vai ser cobrado. Então não tem como esconder isso da gente, não. As pessoas já estão nos alertando. Muito bom. Grupo dos prisioneiros, ou dos libertos, quer fazer a réplica? Eu quero. Ó, Johnny. Enquanto os prisioneiros acreditam na mentira, estão presos na sombra, nós estamos atrás das informações verdadeiras e eles não saíram da caverna ainda, né? Que a caverna é a tela de telefone, que a informação falsa chega e eles estão muito mal informados sobre isso. A gente fez uma pesquisa uma pesquisa que aprova que a Receita Federal tem informação que ela afirma que não vai ser cobrado no Pix, nunca vai ser taxado. Então isso é fake news. Algum dos libertos quer complementar? Vocês têm 1 minuto e meio ainda. Eu quero, professor. Então, esse boato de 2% que eles criaram, realmente é esse paralelo perfeito da caverna de Platão, onde as pessoas que estão na sombra não buscam a luz, não buscam a verdade, o conhecimento completo e criam esses mitos. Então, quando parte por esse princípio, aí cria essas fake news. Porque pelo conhecimento da nossa Constituição, não se pode criar nenhum imposto sem antes alterar a nossa Constituição. Então, como não houve essa alteração na Constituição, então isso não existe. E economicamente também não faz sentido, porque a criação do PIX é para que o governo possa monitorar todas as transações financeiras. E se as pessoas começarem a deixar de fazer o PIX e voltar à utilização do dinheiro físico, isso faz com que a sonegação se torne muito maior. Então não faz sentido nenhum fazer essa alteração de mudança de pagamento hoje. Pessoal aí a última réplica do pessoal dos prisioneiros. Ô, professor, então, o governo também falou que não ia taxar as importações, né, as indústrias da Shein, e eles taxaram. Então, falaram que ia ser fake news e não foi fake news. Então, a gente acredita que eles estão tentando abafar o caso aí, estão tentando jogar uma cortina de fumaça para isso não soar negativamente para o governo, mas a gente acredita que vai ser sim taxado. Também todos os dias eles alteram a Constituição do nosso país para fazer as mínimas alterações aí, que não tem nada a ver com nada. O que impede deles alterarem sem a gente nem ficar sabendo? Todo dia tem votação aí à noite, tem votação de manhã, toda hora. E só para complementar, isso aí não foi nem eu, nem você, nem ele que está falando, não. Isso, vários artistas aí do meio da televisão estão engajados com essa notícia, então todos estão confirmando essa taxação, então realmente vai acontecer, é questão de tempo. Certo, obrigado. Júri, agora é com vocês. Quem é o correto? Quem falou a verdade? Os prisioneiros ou os libertos? Lembra que eu falei para vocês como que vocês vão avaliar, hein? Júri. Bernardo, você quer falar? Eu falo. Pode falar, Arthur. Pode, sinta-se à vontade. 30 segundos para tomar uma decisão, gente. Pelo amor de Deus. Não, na verdade, você tem dois paralelos ali, né? Você tem se você identifica que as fontes dos libertos é uma fonte de Receita Federal, isso e aquilo outro, você tende a depositar mais credibilidade nesse argumento. Por outro lado,
os cativos, né, eles estão amparados apenas em notícias de redes sociais e de achismo, né, nada muito concreto em relação às fontes de informação. Eles trouxeram um exemplo, eles usaram um exemplo real, hein? Então, eu tendo mais a visualizar dessa forma. Você tem uma fonte que é muito mais confiável do que simplesmente uma conversa, uma rádio peão, né? A gente costuma falar. Não, estou falando que os prisioneiros trouxeram um exemplo real. Isso que eu estou falando para você. Entendeu? Uhum. Tá? Não, mas Bom, você falou que vocês debateram entre si. Mas mesmo com o exemplo real que eles trouxeram, eles não trouxeram fontes confiáveis. O exemplo que eles trouxeram da taxação era real, mas a fonte não. Uhum. Perfeito. Entendi. Quer complementar, Daniel? Eu só queria complementar que, assim, da mesma maneira que a gente citou, que a Constituição é alterada, eles falaram, a Receita Federal fez, mas não trouxeram dados para a banca, né? Verdade. Se eu vou passar em dados, então é verdade. Alguém levantou a mão aqui. Luiz. Então, professor, realmente, alguns dados a gente deixou de fazer uma breve pesquisa porque a gente sabe que, da forma que a equipe dos prisioneiros trouxeram, realmente é uma fonte verdadeira, né? A lei está lá, mas ela é usada de camuflagem para trazer falsas verdades. Então, eles têm suposições de situações que podem acontecer, mas realmente não aconteceram. E não tem nada escrito que isso vai acontecer. Entendi. Túlio? Acho que agora ativei o som. Ativei o som? Pode falar, Túlio. Tá. Eu gostaria de aproveitar, porque o último argumento do outro grupo foi vários artistas alegaram que isso é uma verdade, então não foram acreditos. Então, lembrando por tudo aquilo que eu já estudei de Platão, ele detestava artistas, principalmente porque ele acreditava, ele entendia que todos os nossos sentidos são falhos, tanto a visão, a audição, então ele vivia no campo das ideias. Então a visão engana, porque quando a visão você está dentro da caverna, o que você vê de fora é sombra. Quando você vai para a luz, você vê a verdade. E a audição também pode nos enganar, o paladar pode nos enganar. A gente vive no mundo hoje, por exemplo, uma das campanhas de publicidade é sabor energético. Então, aparentemente, é um sabor verdadeiro que você sente, pensa que mas é enganoso. Então, assim como a informação do outro grupo. Ok. Tiago? Foi levantado aí sobre as fontes onde foram obtidas aí as informações. Pelo que eu vi do outro grupo também, a mesma fonte que os prisioneiros usou para defender as hipóteses apresentadas, o outro grupo apresentou também. Então, a questão de fonte aí foram as mesmas fontes. Então, eu vejo que esse embate aí não tem fundamento, não. Ok. Pablo? O negócio é o seguinte, a rede social é a verdade, tem nada de sair do governo, não. Aí jogou a equipe toda dele no buraco. É que tá no Twitter, cara. Se está no Twitter, é verdade, entendeu? Pode acorrentar os prisioneiros de novo, acabou. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Pronto, a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu vi um negócio que é interessante, né? Porque a Doninha, ela estava falando, né, sobre essa lei, sobre essa mudança lá, que parece que criaram uma lei para que esse pessoal estavam desconfiando de muita lavagem de dinheiro das fintechs. E aí criaram uma lei para dominar e ter um maior controle dessa lavagem de dinheiro que estava acontecendo entre as instituições bancárias e essas fintechs. Só que aí a galera foi e aí ia ter uma taxação de algumas movimentações de banco entre banco e um controle maior sobre isso. E aí falaram que ia taxar o pobre também, mas era R$5.000 acima das fintechs. Aí eu trouxe essa lei para pegar eles aí, mas a lei foi criada para uma outra coisa, e aí o pessoal fez essa distorção aí.
Verdade, tem uma distorção, tem uma base do porquê da distorção. Se você pegar, parece que é verdade mesmo. É que a pessoa não leu direito, né? Ou a situação. Tinha alguém mais que levantou a mão que apagou. Aí, pode falar, não sei quem é. Sou eu, o professor Floresmar. Pode falar. O tema ele é especulativo, né, professor? Porque né, quando você trabalha com uma situação em que quem é o prisioneiro, né, ele acredita num cenário, vamos dizer, né, ruim, diante, às vezes, de uma ideia que ele imagina. O outro, a gente trabalha numa situação real. Hoje, em si, tudo é especulativo, porque não há cobrança em cima. As pessoas estão livres, fazendo o Pix tranquilamente. A moeda digital hoje já está substituindo todo o dinheiro, então o que a gente tem é o que a gente já vencia. O que vai acontecer amanhã, no meio político, ou o que seja, né, é uma surpresa todo dia. Então, o assunto também é um pouco especulativo, né? Todos os sentidos. E, na verdade, vamos falar a verdade, né, Floresmar? A gente usou um exemplo aqui bem chulinho, mas imagina que vai chegar agora com a situação de como chama? De eleição. Aí o negócio vai pegar fogo mesmo, né? Não, aí nós que temos que buscar muita informação mesmo, porque todo mundo vai criar um cenário favorável a ele. Então, né, é um jogo onde as pessoas, nós que somos as vítimas, se a gente não buscar informação, e nós vamos fazer mal aí ao nosso país se a gente não buscar a informação correta, né? Basear em algo, né, mais que possa nos capacitar, ter dados científicos, dados, estatísticas, para a gente realmente comprovar o que vai ser falado. Ano passado, né, professor? A gente fez aquela pizza lá no final do ano, né? Sim. Aí teve um aluno que falou comigo, mas vai deixar esse tanto de gente fazer Pix no seu nome? Depois eles vão estar achando. Mas ué. Tá vendo? A gente vive isso de uma forma muito assim. Isso eu usei, gente, um exemplo. Agora, pega o todo. Tem N coisas acontecendo. Entendeu? Então, toma muito cuidado com isso. Né? Professor, tem noção, tem gente que escondeu dinheiro debaixo do colchão, acreditando em várias falácias que, posteriormente, até quando foram descobrir, perderam todo o seu dinheiro, desvalorizando. Então, quer dizer, olha tantas falácias, olha tantas coisas que movem o comportamento das pessoas, às vezes até, né, equivocadamente. Sim. Bom, Isso, qual foi a decisão do júri? Então, qual a decisão do júri? O júri falou que vai mais pelos libertos, não é isso, o júri? Eu entendi que é isso, né? O júri falou. Não, o júri falou. Não, o júri falou. O júri está em cima do muro. A decisão conjunta do grupo dos júris é o seguinte: a gente optou pelos libertos. Se formos analisar cenários comprobatórios em relação a fatos, eles estão mais corretos, né, porque apresentaram aí os fatos de não estarem sendo taxados atualmente, etc. O outro grupo apresentou especulações futuras. Em relação à documentação, ambos apresentaram coisas hipotéticas, né, nenhum documento em si específico, mas a gente optou pelos libertos porque achamos o argumento mais válido. Ok. Eu, como juiz, eu condenaria os dois, tá? Os dois grupos, inclusive os jurados. Que o pessoal, para aproveitar... Travou agora, sabe o que eu ia falar? Estão me ouvindo? Aí. Deixa eu tirar a câmera aqui, que eu acho que está picotando. Peraí, deixa eu tirar a câmera aqui. Aí. Bom, eu condenaria os três grupos, porque para vocês falarem um argumento e montar um argumento... E vocês daqui a dia 16, ou seja, daqui a um mês, vocês estão passando por uma banca sobre argumento. Os três argumentos são muito frágeis. Tá? Os três. Mas tudo bem. Uma coisa que eu achei interessante é a seguinte. Um dos argumentos porque todo argumento tem que ter um embasamento. E mesmo os prisioneiros, os libertos, que falando uma verdade, não trouxeram de cara algo que poderia ser feito. Vocês tinham mais ou menos uns 8 minutos ainda, ou seja, tinha tempo suficiente para buscar a lei dos dois lados, né? Buscar mais dados baseado em tal coisa,
diante de tal coisa, segundo tal autor, entendeu? Com isso, trazer um embasamento melhor para essa discussão. Como juiz, eu vou adiar a sessão porque os 3 grupos foram ineficientes, ok? Tudo bem para vocês? Tranquilo. 8 minutos, eu não consigo ler um artigo para falar as regras tudo certinho, não, professor. Não, mas é para você pegar dados, meu filho, dados. Ó, segundo a lei tal, é só pesquisar na internet. Todo mundo está com um computador hoje. Eu não acredito no GPT para me passar essas leis, não. Eu não estou falando de GPT, eu estou falando de Google mesmo. Chegar no Google e perguntar para o Google. Entendeu? Mas foi no Google que eu vi que eles vão taxar, e aí? Então, pois qual é a fonte? Qual que era a pergunta? A pergunta depois, qual é a fonte que falou isso? E aí vocês matam a charada. Qual é a fonte? A fonte é Virgínia, da WePink. Eu tô no SBT aqui, eu baixei um vídeo no YouTube do SBT e vi a discussão de 2 caras sobre o tema. Aí, ó, tá vendo? Olha lá, foi no SBT aí, ó, tá vendo? Nosso professor, igual Alexandre de Moraes, o júri já determinou a causa ganha pra gente e foi lá e tirou da gente também. Ainda bem que você não foi no R7, porque esse é a fábrica de fake news que nós temos hoje oficializado no Brasil, tá? Pois é, professor, eu hoje sinto que a falta de informação com velocidade, a necessidade de trazer informação muito rápida traz essa necessidade ao erro, né? Traz a tendência as pessoas a errar demais. Então, é muito costumeiro uma rede querer anunciar uma informação muito mais rápido que a outra e acabar trazendo uma fake news. Porque no meio da mídia, se você dá um furo, como que chama, né? Um furo de reportagem, você está à frente da concorrência. Então, agora é o seguinte, fake news dá engajamento, quando muito bem feito. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Gente, eu adorei essa situação, mas ao vivo é muito mais caloroso, é muito mais interessante. Tá? Mas no ao vivo a gente vai fazer uma outra situação. Tá bom? A prova nossa vai ser na última aula. Todo mundo presente, porque ela não tem como ser replicada do jeito que ela vai ser aplicada. Tá? Só para vocês terem aí ciência, ela é por imersão. Então, não tem como ser replicada daquela forma que vai ser aplicada. E a gente se vê em sala de aula. Outra coisa, deixa eu parar a gravação, que a gente vai falar rapidamente um assunto aqui, 3 minutos. Deixa eu parar a gravação aqui. Para.